Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Agradeço muitíssimo a Deus e a todas as pessoas que permitiram que estivéssemos aqui juntos mais uma segunda-feira para estudarmos e aprofundarmos nos ensinamentos da Seiichi Onoe. Para iniciar a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 182, Oração para captar boas ideias. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e caso você queira acompanhar a oração e tenha o livro, fique à vontade. Caso contrário, você pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e vibrar bastante com as palavras da oração para elevarmos cada vez mais a nossa alma. Vamos lá então? De casa e aqui presente, oração para captar boas ideias. Deus é a fonte inesgotável de ideias. Se observar bem todas as coisas do universo, qualquer pessoa compreenderá que Deus é um manancial inesgotável de ideias. No universo não existem coisas exatamente iguais. Tomemos, por exemplo, uma folha de árvore e comparemos com outras folhas da mesma árvore. Elas parecem iguais, mas, observando-as bem, notamos que não existe outra, sequer uma, que tenha exatamente idêntica disposição das nervuras que aquela. Como são belos os suaves contornos e os desenhos das nervuras de cada folha? E diante do surpreendente fato de que, apesar de diferirem uma das outras, todas as folhas são igualmente belas, não podemos deixar de nos sentir maravilhados com a força misteriosa da criação infinita. Assim como não existem pessoas com impressões digitais idênticas, também não existem pessoas com pensamentos, sentimentos ou personalidades idênticos. Embora todo ser humano seja filho de Deus, cada qual tem seu caráter peculiar, havendo, pois, infinita variedade de personalidades. E é através dessa variedade ilimitada de personalidades que Deus manifesta o seu conteúdo infinito. Se nós serenarmos mais a mente e procurarmos receber a revelação de Deus, ela virá sob a forma de inspiração e poderemos receber mais abundantemente do que agora as ideias que Deus possui. Podemos crer nisso e também comprová-lo na prática. Neste momento, sereno a minha mente e dirijo a Deus para receber a sua revelação. Uma quantidade ilimitada e inesgotável de ideias está, agora, fluindo para dentro de mim. Meu cérebro está recebendo essas ideias e transformando as ondas de inspiração em imagens, como se fosse um televisor. Incontável número de belas formas e variedade infinitas de cores, formando combinações perfeitas e arranjos primorosos, desfilam em minha mente e vão se concretizando neste mundo de tempo e espaço. É dessa forma que o conteúdo infinito de Deus vai sendo revelado na sua imagem final e completa por intermédio do homem. Sendo infinito o conteúdo de Deus, não existe uma coisa sequer que seja igual a outra. Não havendo coisas iguais, o que vem de Deus é sempre novo, sempre um progresso. Todavia, quando o conteúdo infinito de Deus é revelado a nós sob a forma de inspiração, podem variar o tamanho da escala em que ele é revelado e a velocidade com que se desenrola, dependendo de estar ou não suficientemente aberto o canal de nossa mente. É preciso, pois, mantermos plenamente aberto o canal de nossa mente para que o conteúdo infinito de Deus possa fluir abundantemente para dentro de nós sob a forma de inspiração. Neste momento, perante Deus, purificando a mente, serenando a mente, abrindo plenamente o canal de passagem da revelação divina, receba as ideias necessárias à concretização do meu desejo. As ideias de Deus chegam até mim como uma torrente para concretizar o meu ideal. Digo meu ideal, mas isso é apenas força de expressão, pois na verdade é Deus quem deseja concretizar, através de mim, o seu ideal. E assim sendo, é natural que Deus me dê as ideias necessárias para a concretização de seu ideal. Agradeço a Deus as ideias infinitas. Muito obrigado, muito obrigado. Oração
maravilhosa que nos mostra que somos o canal por onde fluem as ideias de Deus. E quanto mais nós nos colocamos à disposição de servir e concretizar a felicidade no mundo, mais essas ideias ficam acessíveis e capazes de serem colocadas em prática. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer novamente a todas as pessoas que de alguma forma contribuem para que nós possamos estar aqui mais uma segunda-feira, estudando e aprofundando os ensinamentos da Seichonoye. Quero agradecer a todas as pessoas que trabalham aqui juntamente comigo e que podem, que permitem que nós estejamos sempre trabalhando e levando essa palavra a mais e mais pessoas. Quero agradecer a você de casa que está nos assistindo, a você que está aqui presente, meu muito obrigado. Agradeço a quem está em Brasília, fora de Brasília, a quem está no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. É uma alegria inefável poder estar aqui com vocês mais uma noite e juntos estudarmos um pouquinho os ensinamentos da Seichonoye. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal. É óbvio que não é a nossa intenção esgotá-lo, porque exatamente como a manifestação da vida ela é infinita, infinitas são as formas de caminhar. Então nós vamos trazer um aspecto muito importante que eu vejo poucos abordarem sobre isso ou falarem. Claro, nem todo mundo tem acesso a esse conhecimento, por isso que nós trabalhamos na divulgação, e mais, muitos não dão importância. Então, hoje em dia, o sucesso ele é sempre visto pelo um viés material. A pessoa ela é sucesso se ela tem acúmulo material. Se ela não tem acúmulo material, ela não é tida como um sucesso. Então, eu já venho batendo nessa tecla já há um bom tempo, falando exatamente desses aspectos, de que precisamos enxergar o imaterial, que é ele que nos completa. Da mesma maneira que para que nós possamos fazer o feijão, por exemplo, ou arroz, nós precisamos de água e fogo, nós também precisamos que tenhamos não só as questões materiais básicas atendidas, mas a questão espiritual satisfeita dentro da nossa vida, do nosso ser, o que muitas vezes não é passado. Então, hoje em dia, bombardeados pelas redes, principalmente pelas questões dos influencers que passam para a gente novos padrões de sucesso, é sempre voltado a questões materiais. Então, eu tenho muito dinheiro, logo eu sou um sucesso. Olha, eu tenho fama, logo eu sou um sucesso. Eu tenho beleza, logo eu sou um sucesso. E isso vai tirando das pessoas o foco principal da vida delas. Então, já falei em palestras anteriores aqui, ainda este ano, falei sobre exatamente a questão do sucesso ser relacionado ao cumprimento da missão. Então, quando nós cumprimos a nossa missão, é que nós nos tornamos um sucesso. Porque o sucesso da questão material, ele é impossível de todos alcançarem. Não tem condição de toda a humanidade ser milionária. Isso quer dizer que toda a humanidade, ou parte da humanidade está afastada ou impossibilitada de ser o sucesso? Não, porque o sucesso não é uma questão material. O sucesso é uma questão de cumprir a missão. E todo mundo que vem a este mundo tem condição de cumprir a sua missão. Todo mundo que vem tem condição de cumprir. Logo, por que todo mundo tem condição de ser o sucesso? Porque todo mundo tem condição de cumprir a sua missão. Não necessariamente todo mundo vai entrar em padrões de beleza, fama e provisão material que são vendidos. Isso não é para todo mundo. Isso é óbvio, gente. Até pela própria formatação que o mundo é feito, digamos assim, na formatação capitalista, não há condições de toda a humanidade ser próspera, no máximo, não tem como. Então, não é todo mundo que vai acumular em excesso, mas isso não impede que todo mundo seja o sucesso. Então, isso é muito importante entender, e eu vou abordar sobre esse aspecto imaterial do sucesso, esse aspecto espiritual do sucesso. E para isso, eu vou utilizar este livro aqui, livro A Verdade, volume 8. Esse livro é muito maravilhoso, o tema dele é fé, e ele aborda vários aspectos da nossa vida, inclusive a vida empreendedora. Tem um capítulo aqui que vai falar exatamente sobre a vida empreendedora, sobre esse aspecto da espiritualidade. E é isso que eu acho legal,
porque a gente vê fé e a gente acredita que o assunto vai ser absolutamente imaterial, mas não, muitas vezes é trabalhado na vida cotidiana, como nós exercitamos realmente uma fé correta, uma fé construtiva e uma fé que vivifica, uma fé que faz com que você possa progredir. E esse é o ponto principal. A finalidade da Seichonoye é trazer o progresso. Qual o progresso? O progresso da alma. Quando nós atingimos o progresso da alma, o que acontece naturalmente com a nossa vida? Progride. Progride. Ela progride porque quando você vai manifestando cada vez mais a natureza divina que você tem no seu interior, melhores vão ficando os seus passos, suas decisões, suas escolhas e as suas ações. E isso vai impactando diretamente a tua vida. Então é muito legal isso, por quê? Porque quanto mais nós manifestamos o Deus que habita dentro de nós, mais a gente se transforma. E quanto mais a gente se transforma, melhores são as coisas que se projetam. Então, esse volume 8 é da coleção A Verdade, uma das coleções principais da Seichonoye, juntamente com a coleção A Verdade da Vida. A coleção A Verdade ela é composta de 10 volumes, mais o volume suplementar. Então, esse aqui é o volume 8, Fé, que nós vamos trabalhar. Os elementos do sucesso. Então, nós não vamos falar sobre todos os elementos do sucesso, até porque o tempo não nos permite. E cada elemento dá para trabalhar muito. E ele também se subdivide em vários outros aspectos. Então eu vou trabalhar, lembrando, basicamente aqueles elementos que dizem respeito à imaterialidade. Os materiais, eles são mais simples, porque hoje em dia eles já estão constantemente abordados. Vou trazer somente para que nós possamos compreender alguns pontos. Então vamos lá. Vamos lá. Antes de eu começar, a gente precisa abordar rapidamente, novamente, o que significa sucesso. Vamos lá, rapidamente abordar esse aspecto do sucesso, porque sempre isso aqui vem à tona, porque o sucesso ele pode ser abarcado de duas maneiras, da maneira material e da maneira espiritual. Vamos lá. Na maneira material, é aquilo que eu já falava na introdução. O sucesso material, as pessoas têm como? Quando você tem dinheiro, sucesso, junto com fama, beleza. Então, basicamente isso aqui, poder. Poder. A pessoa que tem poder, ela é tida como sucesso. Nossa, você tem poder. Aí as pessoas ficam assim, uau, você pode influenciar a vida das pessoas, então você é uma pessoa de sucesso. Então, essa é a ideia de sucesso pelo aspecto material. E no seguinte, é vendido isso daqui, como se você tiver um dele, automaticamente você já tem o sucesso, e o sucesso como sinônimo de felicidade. Então, quem tem o sucesso, automaticamente é feliz. Então, é assim que é vendido para a gente. É assim que é vendido. Então aparece a pessoa falando assim, ó, hoje eu sou uma pessoa milionária, vivo numa casa de 30 milhões de reais. Aí você fala assim, uau, essa pessoa ela tem dinheiro, logo ela é feliz. Não é assim que a gente pensa, gente? Podemos ser sinceros, gente, não fica com medo não. Não é assim que a gente pensa? É. Aí se essa pessoa que mora numa casa de 30 milhões falar que ela tem problema, você vira e fala assim, até parece que tem problema. Quem é que vive numa casa de 30 milhões e tem problema? Tem, ué. Tem. Mas qual é o ponto? Como nós somos doutrinados a acreditar que dinheiro traz sucesso e sucesso é sinônimo de felicidade, você acredita que aquela pessoa ela não é infeliz. Ela é feliz. Infeliz sou eu, porque eu sou pobre. Aí nós vamos para os outros aspectos, sucesso e fama. Pô, a pessoa tem fama, velho. Todo mundo conhece aquela pessoa. Aquela pessoa ela é extremamente famosa. Eu estava no aeroporto, gente, passou do meu lado o Dedé Santana. Quem é um pouco mais antigo, meus pais me contaram. Tinha um programa de televisão chamado Trapalhões. E o Dedé Santana fazia os Trapalhões junto com o Didi. E eu, quando olhei, eu falei, gente, foi a minha infância assistindo ele. Ele é famoso. Logo, ele fez sucesso. Por isso, ele é feliz.
Olha como é que nós fazemos essa associação sem perceber. Por que a internet se tornou um lugar farto para crescer essa ideia? Porque todo mundo na internet quer mostrar que é o sucesso, para que todo mundo pense que ele é feliz. Uma coisa é por detrás das câmeras, outra coisa é na vida real. Aí a pessoa tem beleza. Aí você fala assim, gente, uma pessoa bonita, ela nunca vai passar pelo sofrimento que eu passei. Porque você tomava toco, ninguém queria você. Mas uma pessoa bonita todo mundo quer. Logo, a pessoa bonita, ela faz sucesso, por isso ela é feliz. E a mesma coisa, a pessoa que tem poder. Nossa, você tem poder, você chegou lá, você pode mandar, por isso você tem o sucesso e você é feliz. Essa é a ideia material que as pessoas têm de sucesso. E a gente compra essa ideia e a gente vive nessa ideia achando que isso é o ápice da vida. Se eu chegar nisso, eu vou estar realizado, eu vou cumprir o meu propósito de vida. Aí você tem as pessoas hoje em dia desesperadas, correndo atrás de bens materiais para poder ter isso aqui, para poder ser o sucesso e ser feliz. E as pessoas correm avidamente atrás disso. Avidamente. Hoje em dia as pessoas elas viajam, elas não se preocupam em curtir a viagem, elas se preocupam em quê? Bater foto da viagem para fazer o quê? Para mostrar. Você pode até bater foto, gente, para guardar para você, para mostrar para a família, mas hoje em dia as pessoas têm uma necessidade, eu tenho que viajar para chegar lá e bater foto, eu na beira da piscina com um drink. Às vezes, gente, a piscina está horrível, está suja, está gelada, o drink está uma porcaria, mas eu bato a foto e posto, porque a pessoa vai falar assim, caraca, numa segunda-feira, ele está na praia e eu estou no trabalho, a vida dele é um sucesso, logo ele é feliz. Olha como é que funciona a engrenagem da inveja. Já fizeram uma reportagem, gente, 70%, 80% das pessoas que frequentam a rede social, das pessoas que mostram a vida, só mostrando as coisas boas, são pessoas que sentem inveja. As pessoas entram lá, elas não entram para te abençoar, elas entram lá para te invejar. Vibração não é legal. E as pessoas ficam na ostentação. Gente, o negócio ficou tão sério que até bandido faz isso. Antigamente o bandido roubava e se escondia. Para quê? Para ninguém descobrir. Hoje em dia o que o bandido faz? Ele rouba, vai para as redes, mostra o dinheiro. Porque quando ele mostra o sucesso, o dinheiro e tudo, todo mundo vai olhar para ele e falar assim, caraca, ele é o sucesso, por isso ele é feliz. Até a Polícia Federal chegar lá, desmontar o esquema e ele ser preso. Então, tá tão assim que agora é só frequentar um pouquinho as redes, você já vai pegando, você já começa a pegar a galera das quadrilhas. Por quê? Porque a galera precisa uma necessidade gigantesca de mostrar. Porque a felicidade deixou de ser algo interior e passou a ser algo exterior. Eu meço a minha felicidade não mais pelo que eu sinto, mas pelo que as pessoas sentem. Se as pessoas sentem inveja de mim, logo eu sou feliz. E é isso que acontece na vida real? Não. Por isso que nós temos uma horda de zumbis, pessoas infelizes, insatisfeitas, que estão desesperadamente ávidas por um pouco de sentimento de felicidade e não conseguem encontrar, porque elas estão procurando aqui. Aqui. Tem algum problema você ter dinheiro? Não. Tem algum problema você ter sucesso e fama? Não. Tem algum problema você ter beleza? Não. Tem algum problema você ter poder? Não. Problema nenhum. Até nós recomendamos que a pessoa que tenha sabedoria, a pessoa que tenha amor, que ela tenha beleza, poder, sucesso e dinheiro para ajudar outras pessoas. Recomendamos isso. O que nós não recomendamos é que você estabeleça isso aqui como a única fonte da sua felicidade. Que aí você, infelizmente, vai dar com o burro na água. Você vai quebrar a cara, porque é isso que todo mundo está falando. E hoje nós tivemos uma reportagem esse ano falando o quanto que os problemas mentais aumentaram nas relações de trabalho nos últimos 10 anos. Houve uma explosão de problemas psiquiátricos e psicológicos. Explosão. E não é só nas relações de trabalho. Hoje em dia, as famílias estão extremamente desestruturadas por essa ideia nociva que é vendida. E mais, não só isso, você tem aumentos nas taxas de mulheres adentrando nos vícios de álcool e drogas.
E isso tem levado a problemas seríssimos dentro da sociedade. Aí o homem já estava lá no alto, agora aumentou mais. Só que a mulher ainda não tinha esses picos. Então, é uma situação triste. E por que triste? Porque estão todos buscando a felicidade no bem material. Poxa, se eu não tenho, eu me frustro. E a reação a essa frustração pode ser um autoextermínio devagar, que é o consumo de droga, ou até mesmo uma busca por ter as coisas de maneira errada. Então, a gente tem um aumento de golpes, gente. É impressionante o número de pessoas que hoje em dia estão entrando no estelionato, na busca de ter isso aqui, as pessoas enganando. Hoje, mandaram para mim uma mensagem tentando me dar um golpe do processo. Falei, mandaram só para a pessoa errada, velho. Quando eu olhei a mensagem, eu comecei a rir. Então, as pessoas tentam enganar os outros avidamente. Nós estamos aí com o escândalo do INSS, não sei quantos bilhões desviados, por causa disso, velho. A pessoa não tem o menor escrúpulo mais. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, se eu tenho dinheiro, eu sou o sucesso. E se eu sou o sucesso, eu sou feliz. Então as pessoas começam a validar o roubo. Elas começam a validar a enganação. E vêm com os argumentos mais fajutos. Não, mas eu não machuquei ninguém. Nossa Senhora. Você às vezes acaba com a economia de uma pessoa. E nós temos todo tipo de pessoa. Antigamente a gente tinha mais um nicho de pessoas que atuavam nessa área. Hoje em dia você tem todo mundo. Você tem jovem, homem, mulher, idoso, idosa, todo mundo nesse desespero de buscar dinheiro no afã de ser feliz. E quando a gente enxerga isso, você começa a se vacinar, você começa a se preparar para lidar com isso. Por que hoje em dia todo mundo, tem países que estão proibindo o acesso de adolescentes às redes sociais? Por causa disso aqui, gente. Esse mecanismo aqui, ele é altamente destrutivo, gente. Ele é altamente destrutivo. Voltemos a nós que nascemos no milênio passado. Nós que nascemos aí no século passado, milênio passado. O nosso fator de comparação era qual? Você tinha a sua escola, tinha lá 200 pessoas, 200 jovens. Aquele era o teu mundo de comparação. A pessoa mais bonita da escola, para você, é a pessoa mais bonita do mundo. Então você se espelhava naquela pessoa. Você vivia aquele mundo com 200 pessoas. Você construía autoestima, você lidava com as situações naquele mundo. Hoje em dia, qual é o fator de comparação das pessoas? 7 bilhões de pessoas. É todo mundo. É todo mundo. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas entram na rede e se comparam com pessoas do mundo que têm vidas, têm percepções, têm coisas assim absolutamente inatingíveis. Então você entra, você está lá suando a camisa, você está lá malhando, aí você vai lá, mãe de 2 filhos, está lá dentro do seu horário, tendo que malhar, tendo que fazer regime, tem que lidar com trabalho, com educação, com escola, com trabalho de escola, aquela coisa toda, aí aparece uma mulher lá na Ucrânia, uma mulher lá na Rússia, uma mulher lá na Alemanha, que tem 15 filhos e tem um corpo perfeito e maravilhoso, aí você olha e fala assim, tá vendo? Só eu que não consigo. Só que aquilo é fora do real, gente, é fora do real, ainda mais hoje em dia, com o avanço da cirurgia plástica, com o avanço dos efeitos especiais, seja tanto na filmagem, seja presencialmente, as pessoas fazem coisas, elas pagam preços caríssimos e a gente não tem ideia. Então aparecem aquelas pessoas assim com corpos perfeitos e maravilhosos e você fala, só eu que não chego lá. Só que a gente não sabe o que está por detrás. Nós temos hoje em dia todo um estudo sobre a falsidade da vida saudável, que é vendida. Porque as pessoas falam, você tem que ter alimentação saudável, fazer exercícios e cuidar do seu corpo. Perfeito. As pessoas pregam isso, mas por detrás tem toda uma análise e uma utilização desenfreada de anabolizantes, substâncias que causam vários danos ao corpo e a pessoa ela vai encurtando a vida dela. Ela vai encurtando. Então as pessoas elas estão pregando uma vida saudável, mas não é isso que elas estão vivendo. Porque a vida não está saudável. A vida está na busca do sucesso, da fama. Porque se tiver isso, eu sou feliz. Então, tem até uma influenciadora uma vez que apareceu, que eu achei bem interessante, ela falando, gente, não se compara não. Ela mostrou quantas cirurgias ela fez. Ela fez rinoplastia, ela fez cirurgia no rosto, no queixo,
ela fez nos dentes, ela ajeitou os dentes, ela botou o tal lá do esmalte, da lente, né, nos dentes. Aí ela tirou 2 costelas, fez 3 lipoaspirações, fez um negócio lá nos músculos e fez enxerto no bumbum, botou silicone. Ela fez tudo. Ela falou assim, eu tenho um corpo que é naturalmente inatingível. Só que o que acontece? Eu faço isso tudo. Eu vou para a internet e eu falo o que eu fiz? Claro que não. Eu vou mostrar e falo assim, ó, tá vendo? Eu comendo um alface aqui, ó, é assim que eu consegui. Eu levo uma imagem de algo que é impossível de ser atingido. Por quê? Porque eu estou querendo vender a ideia de sucesso. Aí vem as dietas mirabolantes, o pessoal que vem inventar comendo as coisas, e a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque muitas pessoas que ensinam não sabem. Não sabem. Hoje em dia a gente até brinca, né? Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Por quê? Porque todo mundo quer ser professor. Porque o professor te traz fama. E quando fama você tem, sucesso. E quando você tem sucesso, você é feliz. Então, essa é a visão material do mundo, que nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você tem que entender que o sucesso, ele é alinhado a uma questão espiritual. Qual é a questão espiritual, gente? E aqui que é o grande, ponto, né, necessário. Deixa eu botar aqui de laranjinha para mudar. A questão espiritual, gente, é a gente cumprir a nossa missão, a gente ter o nosso progresso, a gente ter os aprendizados, vencermos o nosso ego, e o ego aqui ligado ao egoísmo, etc. Esse que é o trabalho. Então, dentro desse trabalho, nós desempenhamos papéis. E muitos desses papéis, eles não dão dinheiro, não trazem sucesso, nem fama, não são bonitos e nem têm poder. Nem têm poder. Mas eles fazem com que o nosso espiritual progrida. E isso vai levar ao verdadeiro sucesso que traz a felicidade. É na conjugação disso aqui com isso aqui que nós tiramos a verdadeira felicidade, o verdadeiro usufruto da vida. E nada é dito sobre isso. Nada é dito. Ou você trabalha o espiritual que anula o material, ou você trabalha o material que anula o espiritual. Quando, na verdade, eles têm que ser conjugados. Quando você trabalha ambos juntos, eles promovem uma transformação e um engrandecimento que nos traz a verdadeira felicidade. Então, poucas pessoas trabalham a verdadeira missão. Poucas pessoas trabalham a verdadeira missão. A minha vida não é para ser fugida. Minha vida é para ser vivida, com suas alegrias, com suas dores. É nela que eu vou aprender, é nela que eu vou crescer e é nela que eu vou descobrir quem eu sou. E é aí que vem cumprir o seu papel. Por que que nós nascemos dos nossos pais? Por que que nós nascemos no Brasil? Por que que nós nascemos na nossa cidade? Por que que a gente nasce com a nossa aparência? Porque se a felicidade dependesse somente da beleza, era só todo mundo nascer bonito, tá todo mundo feliz. Mas por que que não é assim? Porque muitos têm missões diferentes e extrair a capacidade que você tem sem depender de elementos externos também é a sua missão. Também é um aprendizado, também nos desenvolve. Também nos desenvolve. Então, eu trago muito esse exemplo. Quando eu era um pouquinho mais jovem, adolescente, uns 3 anos atrás, o que acontecia? Eu não chamava a atenção. Eram os meus colegas lá, os meninos que eram apelidados de Pequeno Príncipe, de Maverick, que parecia o Tom Cruise, eram aqueles meninos que chamavam a atenção. Eu não. As pessoas só sabiam que existia na sala porque tinha chamada. Porque se não tivesse chamada, eu era invisível para as pessoas. Ora, tímido, não chamava atenção pela aparência, era necessário eu me desenvolver, eu precisava progredir. Você vai começando a aprender a conversar. E dentro desse aprendizado da conversa, eu me desenvolvi como pessoa de tal forma que hoje eu uso da fala, não só como instrumento de trabalho, mas também como propósito de vida. E isso foi graças a toda a situação na qual eu fui colocada, na qual eu tinha que cumprir o meu trabalho espiritual. Então, as vivências da busca disso aqui me levaram para isso aqui. E eu percebi que aqui é que realmente eu consigo me realizar para poder ter isso aqui.
As pessoas querem ter poder. Poder precisa de muita responsabilidade, porque se você não usar poder com responsabilidade, você causa estrago. E causar estrago não é cumprir a sua missão. Você acaba levando infelicidade. E quem planta infelicidade, colhe infelicidade. Então, quando nós compreendemos que é trabalhando no espiritual que você vai realmente construir um sucesso verdadeiro, a gente dá ênfase a esse lado que é tão sonegado hoje em dia. Quantas pessoas correm atrás disso aqui, caem e depois percebem, puxa, eu tinha que ter cuidado disso daqui para eu realmente poder ter isso aqui com sabedoria. Com sabedoria. Tem gente que tem dinheiro, gente, e não faz nada de útil na vida. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Pessoas que têm beleza, mas são vazias. A pessoa não tem conteúdo de crescimento. É incapaz de trazer alguma coisa que seja útil realmente ao mundo e fica só vendendo fórmulas de sucesso, de alegria, quando na verdade não é isso que vai alegrar, não é isso que vai engrandecer a vida das pessoas. Então, quando nós compreendemos, a gente entende que, pera lá, então o sucesso, ele precisa ser trabalhado em vários aspectos. Então, quando a gente fala os elementos do sucesso, a gente já poderia entender, ó, nós temos o elemento material e o elemento espiritual. Só que dentro do espiritual, eu queria trabalhar alguns pontos com vocês. Até aqui, tudo bem, gente? Tranquilo? Dá para perceber como é que a gente é suscetível a isso aqui? Dá para perceber? Exemplo, Mega Sena acumulou. A gente pensa, puxa, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. É automático, gente. A gente nem percebe que a gente pensa isso. Nem percebe. A gente vê casamento de famoso. Teve um famoso aí com 70 e tantos anos que casou com uma famosa de 20 e poucos anos. Não me recordo o nome deles, mas talvez vocês saibam. Aí quando você vê os homens que são influenciados por essa ideia de que aquele que tem uma mulher bonita é um cara feliz, olham para aquela situação e falam, puxa, se fosse eu seria feliz. Só que, gente, mulher bonita não traz felicidade. Da mesma maneira que homem bonito não traz felicidade. O que traz felicidade não é a beleza, e sim você ter alguém para cumprir a sua missão. Porque, gente, beleza cansa. Você se acostuma com a beleza. Então, quando a beleza está longe de você, você fala, uau, quando está do seu lado, você já começa a se acostumar, daqui a pouco você nem acha tão bonito, porque você se acostumou. Então, as pessoas olham aquilo e falam assim, nossa, se eu estivesse casando com aquela mulher, eu seria feliz. Não, meu amigo, você nem sabe quais são os CIDs que acompanham aquela mulher. Você nem sabe quais são os transtornos que tem, meu amigo. Às vezes, aquilo ali pode ser a porta para muita infelicidade. Ah, então quer dizer que toda pessoa bonita é doida? Não. Tem doido bonito e doido feio. O ponto é que as pessoas endeusam demais determinadas situações e se esquecem de trabalhar o conjunto. Trabalhar o conjunto. É na beleza das ações, é na beleza da companhia, é na beleza da parceria, é na beleza de você estar junto com um parceiro ou com uma parceira, é que você encontra a felicidade a vida dois. E não simplesmente no status e na beleza. Aí o que acontece? As pessoas ficam achando que é só na beleza, fica aí o pessoal tentando segurar o tempo, mas não adianta, gente, o tempo vai passar. Aí vai o pessoal para determinados tipos de cirurgias que mais deixam feio do que qualquer outra coisa. Eu encontrei uma conhecida minha, nós fomos bater foto, eu percebi que ela não sorria. Ela não sorria. Ela simplesmente só tinha duas caras, normal e brava. E o bravo era o sorrindo. Ela ria assim. Aí eu falei assim, isso não está normal. Isso não está normal. Por quê? Porque a pessoa não quer parecer ser velha. Gente, a gente envelhece. Não tem para onde correr. Envelhecer com maturidade hoje em dia é uma grande missão, porque as pessoas não estão sabendo envelhecer, elas não querem envelhecer. Elas querem continuar a ser bonitas. E bonito, gente, não é na beleza, é na questão da espiritualidade que está por detrás. A pessoa, quando ela tem uma espiritualidade elevada, ela é bonita, independentemente do físico dela. Por quê? Porque a beleza ela vai transcendendo, nós temos tipos de beleza que são diferentes. Olha que coisa,
Se a gente observar, por exemplo, eu fico extremamente encantado quando eu vejo aquele casal de velhinhos andando junto de mão dada. Eu acho aquilo tão lindo, gente. Não é a mesma sensação daquele casal de jovens. Chega aquele jovenzinho de mão dada, você olha e fala assim, é porque está começando. Agora, quando você vê aquele casal de velhinhos, você fala, cara, que respeito, bicho. Vocês conseguiram. Quero aprender? Como? Então, você tem determinados tipos de beleza que são diferentes. São diferentes. Então, a gente deixa de apreciar aquela beleza espiritual e passa a ficar apreciando somente a beleza que é física. Aí fica um monte de gente boba correndo atrás aí de beleza física, achando que é isso que vai trazer conteúdo à sua vida, e não o é. Não é. Olha que interessante. Dentro da material, quando a gente vai trabalhar sucesso, nós temos vários pontos que precisam ser trabalhados, né? Alguns elementos são de fácil percepção. Então, por exemplo, competência. Você tem que ser competente. Tem pessoas que querem ser o sucesso sem competência nenhuma. Nenhuma. Preletor, me dá uma dica para eu passar em concurso. Presta atenção, anota aí. Estuda. Ué, você queria o quê? Você quer uma mágica? Não, é porque eu quero um caminho mais fácil. Não existe caminho mais fácil. Você precisa desenvolver a competência. Então você vai abrir um negócio, você vai mexer com qualquer coisa, você precisa dominar o que você faz. Dominar. O que acontece muito hoje em dia no mundo empresarial? Pessoas que não têm a menor ideia do que estão fazendo e entram em franquias. Por quê? Porque a franquia te dá uma promessa de retorno em nomes já estruturados. Meu amigo, você pode comprar a melhor franquia do mundo. Se não houver competência, ela vai quebrar. Ela vai quebrar, ela vai ruir. Por quê? Porque há necessidade de você entender aquilo que você faz. Então tem que ter desenvolvimento de competência, tem que ter empenho, trabalho, dedicação, tem que ter um monte de coisa. Tem que ter um monte de coisa. Isso aqui são só algumas ideias para mostrar. Porque tem algumas pessoas que eu acho muito interessante. Detalhe, gente. Isso daqui, eu falei do mundo dos negócios. Mas olha que legal. Relacionamento. Tem que ter isso aqui também? Tem. Como é que as pessoas entram em relacionamento hoje em dia? Não, eu vou casar. Na hora que falar sim, já era. Casou. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Agora nós vamos ser felizes para sempre. Vão subir as letras do final do filme e nós vamos ser felizes para sempre. Aí o que acontece? Dentro de um relacionamento, não desenvolve competências, não tem empenho, nem dedicação. O que acontece com o relacionamento? Cai. Qual é a diferença do relacionamento para o namoro? Só abrindo um parêntese aqui. Qual é a diferença do relacionamento, do casamento para o namoro? É que no namoro a pessoa está empenhada a desenvolver todas as competências, ela está com empenho total e dedicação completa. Quando casa, perde isso aqui. Então no namoro está focado só em ver as coisas bonitas. Nossa, ele ronca tão bonito, tão agradável, gente, aquele ronco horroroso. Aí ela se empenha em sempre ver as coisas, pergunta o que gosta, sabe tudo de cor. Aí está lá o tempo todo, sabe, trabalhando por aquilo. Quando casa, sabe, não preciso mais não, já casei, já está tudo certo. Aí para de desenvolver competência, de empenhar e ter dedicação. E isso daí faz com que o relacionamento, caia. A mesma coisa no mundo dos negócios, a mesma coisa na educação dos filhos, a mesma coisa na sua vida pessoal. Tem pessoas que estudam, passam num concurso, arrumam emprego, o que faz? Não, já passei. Não preciso mais não. Agora eu me tornei gerente, agora eu mando em todo mundo. Não preciso mais trabalhar a minha competência. Não preciso mais me empenhar e nem ter dedicação. O que acontece com a vida profissional? Então, em qualquer área, gente, vida espiritual, tem várias pessoas que entram, vou trazer o exemplo da Seichonoye, que entram na Seichonoye, aí aprendem e começam a utilizar todo dia os ensinamentos. Estou lá. A Seichonoye ensina a agradecer? Vou agradecer. Tem que estudar? Então vamos lá, vou estudar. Tem que fazer oração? Então vou fazer oração. Aí começa a acontecer um monte de coisa fantástica na vida da pessoa. 10, a pessoa está lá, toda em ordem. Aí as coisas começam a acontecer e a pessoa vai se acostumando. Daqui a pouco o que acontece? Para de estudar, para de se empenhar, para de se dedicar, começa a cair. Daqui a pouco ela está, poxa, não acontece mais nada na minha vida. Parece que a Seichonoye não dá mais certo. Não é que a Seichonoye não dá certo, é que você parou.
parou. Então, o desenvolvimento do seu sucesso, ele depende de você se dedicar. E na área espiritual? Olha que interessante. O professor Masaru Taniguchi fala, página 196. Um dos fatores do sucesso, importante, mesmo sem você ter outros elementos, é a mente alegre. Ainda que você conte com todos os demais fatores, se não tiver a mente alegre, poderá ser repudiado pelas pessoas e irmão dos negócios. Mas isso não significa que, mantendo a mente alegre, os outros elementos sejam dispensáveis. Vamos pegar primeiro isso aqui, ó. Mente alegre. Gente, eu amo isso aqui na Seichonoye, porque a Seichonoye, ela trabalha a alegria como um elemento necessário no crescimento da espiritualidade. Olha só, se nós voltarmos para aquele gráfico anterior, para aquilo que eu estava apresentando, a pessoa tem dinheiro, tem sucesso na visão materialista, ela tem sucesso, logo ela é feliz. Se ela é feliz, ela é alegre. Essa é a ideia. Quantas pessoas, às vezes, elas pensam o seguinte, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou proporcionar à minha família bem-estar, e o dia que minha família estiver com bem-estar, eu vou ser alegre. E faz esse o caminho da felicidade. Não consegue dinheiro, fica estressado, estressa a família e não consegue manifestar alegria. E na Seichonoye nós aprendemos que um dos elementos imateriais espirituais necessários é a mente alegre. A mente, deixa eu botar alegre, porque eu vou ter alegria, é a mente alegre. A mente alegre. A mente alegre, ela é fonte e não final. Portanto, se você quer chegar aqui, o que você tem que começar a fazer é partir da mente alegre agora. E não esperar. O dia que eu comprar um carro, eu vou ser alegre. Meu amigo, você nunca vai ser alegre. Porque o dia que você comprar um carro, se você tiver com a mente negativa, vai chegar alguém do teu lado com um carro melhor, tu já vai ficar bravo. Aí você sai pela cidade, pega o primeiro buraco, já vai ficar bravo. E tudo vai ser motivo de infelicidade. Porque as pessoas acham que tendo vão ser alegres. Alegria não é uma questão de ter. Alegria é uma questão mental. Ela é um bem espiritual. Ela é imaterial. A pessoa, ela é alegre, ela consegue viver a alegria quando ela quer. Essa que é a diferença. Essa que é a diferença. Uma vez eu fui num show de uma dupla sertaneja aqui em Brasília e me chamaram e eu fui num Chevette com 5 pessoas. Aí eu não estava dirigindo, entramos naquele chevetinho lá, todo mundo lá junto, apertado. E eu falei assim, não, eu estou disposto para ir porque eu quero curtir com os meus amigos. E eles chamaram, meu amigo me chamou, eu falei que ia com ele, só que eu não sabia que ia todo mundo do show dentro daquele chevette, né? Aí nós fomos apertados e do nosso lado tinha uma moça que ela foi reclamando o show inteiro. Ela foi reclamando o caminho inteiro. Reclamando. Eu até perguntei para meu colega, você convidou ou você sequestrou? Porque eu nunca vi uma pessoa ir para um show voluntariamente reclamar tanto. Chegamos no show, aí tá todo mundo lá dançando, era um show de uma dupla que das 11 músicas que eles cantaram, 9 eram sofrência e só 2 animadas. Então ficava todo mundo lá chorando, sofrendo. Na hora que tocou animada, aquela moça encontrou o paquera dela e foi dançar. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz na minha vida. Aí eu falei, pronto, resolveu o problema, graças a Deus. Essa moça está feliz e ela vai voltar feliz com a gente. Só que quando terminou a dança, o cara foi embora. Na hora de voltar, ela voltou pior do que foi. Eu falei, gente, foi uma experiência para mostrar o quanto que a pessoa que não entende o que é alegria, ela acha que é alegre. Porque ela reclamava e falava, eu me diverti, mas e começava a reclamar. Eu falava assim, que bom que você se divertiu, porque ninguém aqui está se divertindo. Porque o tanto que você reclama atrapalha a vibração. Então aquilo mostrou para mim o quanto que a mente alegre, ela é importante. Então eu já passei por várias situações de eu vivenciar coisas que eram para ficar tristes, eu ter todos os motivos para ficar triste, mas de lá você tirar um motivo para sorrir. E eu te falo, é normal, a gente fica bravo, a gente fica triste, mas a gente tira aqueles motivos que você fala, não, vamos manifestar alegria, vamos relaxar, vai dar tudo certo. Vou dar um exemplo. Estava indo para uma festa de casamento
estava dirigindo, eu e minha esposa, na época não tínhamos filhos, e eu fui fazer uma ultrapassagem no caminhão, e o caminhão, em vez de abrir, ele acelerou. E no que ele acelerou, eu tive que jogar o carro para o lado, peguei um banco de areia, o carro deslizou, eu não consegui frear e rachei o carro de frente no meio-fio. Quase que eu arranquei as duas rodas dianteiras. Foi uma pancada assim, violentíssima. Eu bati na porta do casamento. Todo mundo que estava entrando na festa do casamento viu que eu tinha batido o carro. Porque eu tive que ficar fora do carro esperando o guincho chegar. Primeira coisa, eu perguntei para minha esposa se ela estava bem. Tá tudo bem? Eu falei, graças a Deus, porque você é meu maior patrimônio. Então, patrimônio no sentido de pessoa, de cuidado, não de posse, viu, gente? Que você é a maior riqueza que eu tenho. Aí eu falei, você está bem? Graças a Deus. Descemos do carro e ficamos lá os dois elegantes, eu de terno, ela de vestido lindíssima, cabelo feito, e todo mundo que entrava no casamento olhava pra gente. Eu falei para ela, uma coisa é certa, nós estamos chamando mais atenção do que a noiva. Porque quando entramos no casamento, ninguém queria saber da noiva, todo mundo queria saber do casal que tinha batido o carro. E o que acontece? Quando chegou o guincho, levou o carro embora, e aí minha esposa perguntou, e agora, amor? Eu falei, mas nós já chegamos aqui, vamos para a festa, Já arrumou, você já se arrumou. Nós tivemos um trabalho para ficar todo bonitão assim, vamos entrar na festa e curtir. O carro já está batido mesmo, ir embora da festa não vai desamassar o carro. Aí entramos na festa, curtimos a festa. Foi um barato. Mandei o carro para casa do meu pai, deixa lá o carro. Na hora de voltar, todo mundo queria dar carona para o casal que bateu o carro. Porque todo mundo estava preocupado com a gente. Aí o pessoal foi, arrumamos carona, voltamos para casa. O carro depois, ele se resolveu naturalmente. Eu não tinha o dinheiro para pagar o conserto, que era a franquia do seguro, era muito cara na época, acho que até hoje está cara, né? Mas é o que acontece? Aí apareceu um dinheiro lá, eu consegui pagar a franquia, e depois quando eu vendi esse carro, pela valorização que os usados tiveram, eu vendi ele pelo mesmo preço que eu paguei. Então, eu não tive prejuízo nenhum materialmente. Mas o que me deixou mais feliz não foi a questão material, foi que eu não tive nenhum prejuízo espiritualmente. Porque eu não perdi a noite, eu não perdi a festa dos meus amigos, eu não perdi aquele momento mágico. E eu pude curtir com a minha esposa um momento muito legal, porque ambos mantivemos a mente alegre. A mente alegre. A mente alegre. Isso é muito legal, gente. Tem várias situações. Tem uma vez que eu tive a genial ideia de sair do plano piloto, voltar para Águas Claras. Quem mora em Brasília vai entender. Eu saí do plano, fui para Águas Claras para pegar a minha esposa e ir para o aeroporto para pegar o voo. O que aconteceu? Perdi o voo. Eu decidi, acho que nem se eu fosse Moisés e abrisse os carros no meio do trânsito, eu tinha chegado a tempo. Eu calculei errado, quando chegamos no aeroporto eu tinha perdido o voo. Eu falei, meu Deus, como é que nós vamos fazer? O voo já para São Paulo, meus pais já estavam em São Paulo esperando a gente, e eu, meu Deus, tem que perder. Quando eu fui perguntar o preço, eu tinha pago na passagem R$200. Quando eu fui perguntar o preço, estava R$1.200. Falei, Jesus amado. Aí eu vou mudar de empresa. Todas as empresas que eu ia, R$1.200 a passagem. Eu falei, gente, eu não tenho R$2.400 para pagar nessa passagem de avião. Só duas, né? Só duas, porque eu tinha perdido a ida, mas ainda tinha a volta. Eu falei, meu Deus, R$2.400 só num trecho, como é que eu vou fazer isso? E fiquei lá pensando. Minha esposa calmamente falou assim, amor, vai lá que eu vou rezar. Estou tranquilo aqui. E minha esposa ficou sorrindo enquanto rezava. E eu lá, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu conversei com a mulher falou que não tinha o que fazer, tudo mais. Aí eu fiquei na fila, nisso chegou uma outra mulher para atender lá no balcão, e ela falou assim para mim, vem comigo, vem conversar comigo. Eu falei assim, não, vou ter que explicar tudo de novo, eu já expliquei para essa daqui, tá tudo tranquilo. Aí fiquei lá parado. E nisso tinha um senhorzinho lá conversando com ela, ele começou a tirar as coisas da carteira, eu tô lá parado, na maior paciência, minha esposa lá rezando, tranquilo, eu tô lá. Daqui a pouco eu olhei e falei, acho que compensa contar a história de novo. Aí fui lá na moça nova, cheguei lá para ela, falei, então eu quero 2 passagens para São Paulo. Aí ela virou, tá bom. Aí na hora que ela está começando a emitir o bilhete, me deu uma vontade de falar. Eu virei para ela e falei assim, porque eu acabei de perder o voo. Aí ela, mas você perdeu o voo? Por quê? Você não está remarcando? Aí eu, porque eu comprei de milhagem. Ela, e daí? A moça falou que não podia. Como que não pode? Peraí. Remarcou, vai ficar R$50. Eu, quê? Moça, deixa eu te dar um abraço, moça, pelo amor de Deus. Aí saí numa alegria, remarcamos as passagens, quando eu cheguei estava minha esposa tranquilamente. Ela, eu sabia que você ia resolver. Sabia que você ia resolver. E assim a gente vai lidando, a gente vai aprendendo. Isso não cai do céu, é treino, gente. Você vai aprendendo a ver tudo de uma maneira mais leve.
a gente estava num catamarã, indo para as piscinas naturais de Maragogi. A gente está lá no catamarã, minha esposa de biquíni, eu de sunga, a mulher chega do lado da minha esposa e fala assim, porque minha vida está muito difícil, a minha filha não fala comigo. Aí minha esposa olhou para mim, preletora, vamos embora, está precisando de orientação pessoal. Aí minha esposa, mas eu estou de roupa de banho, não tem problema não, Deus não liga para isso não, vamos embora, pode falar. E minha esposa foi conversando com a mulher. A mulher chegou no final da viagem, ela estava, na viagem lá para as piscinas naturais, ela estava aliviada, ela estava feliz, ela chorou até de emoção. Eu falei, tá vendo, meu amor? Isso é cumprir missão. Porque você podia ter falado, estou de férias, mas não, a gente tem missão a cumprir. Ela teve uma mente alegre de receber a situação independentemente de onde a gente estava. E assim a gente começa a observar que a mente alegre, ela vai te ajudando. E a alegria, ela é tirada de dentro, gente. É de dentro, por isso que é um treino. Por isso que na Seitonê tem uma prática chamada treino do riso. É porque muitas vezes as pessoas acham que são alegres, mas não o são. Elas são tristes por dentro. Às vezes elas sorriem para esconder a tristeza, mas ela é triste. Quando você acorda de manhã, você acorda feliz com a vida ou você acorda triste? Eu já conheci muitas pessoas que elas sorriem por fora, mas quando você vai conversar com ela, a pessoa é amargurada, ela é triste. Precisa trabalhar a mente alegre. E aí nós entramos num outro ponto, gente. É também necessária a harmonia, seja no lar, seja no ambiente de trabalho. Reina uma atmosfera de prosperidade no lugar onde há harmonia. Um outro elemento fundamental é a harmonia. Gente, isso aqui ninguém fala, velho. Ninguém fala. Qual é o grande problema que nós estamos tendo hoje em dia nos movimentos religiosos? Ninguém trabalha a harmonia. Ninguém mais prega amor ao próximo. Prega o ódio mesmo, escancarado. Porque ficou fácil eu botar a culpa nos outros. Ficou fácil eu falar que a culpa é você porque você está com errado. Você está lá andando nos movimentos errados e eu não trabalho a harmonia. Hoje em dia, a empatia está difícil. Por quê? Porque não é trabalhada a harmonia. É escancarado. Então, é autorizado eu te odiar, seja pela sua opinião. Antigamente, a gente só não gostava das pessoas pelo gosto musical. Hoje em dia, por qualquer motivo. Se você votou em A ou em B, eu te odeio na hora, eu nem te conheço. Mas só de você falar em quem você votou, eu já te odeio. E detalhe, muitas vezes você é o religioso. A pessoa, nós temos que pregar o amor. Eu votei em fulano, te odeio, seu desgraçado. Então você fica assim, a total incoerência. Aí a pessoa fala assim, não, eu autorizo te odiar pela sua opção, seja ela qual for. Não precisa nem falar qual é a opção. Qualquer opção que você falar, a pessoa te odeia. Se você for hoje em dia escrever, por exemplo, no Facebook, eu não gosto de pão de queijo, vai vir um movimento dos defensores do pão de queijo que vão te odiar, só pelo fato de você falar que eu não gosto. Então, hoje em dia, você não pode gostar e nem gostar, porque se você emitir uma opinião, você já é fruto do ódio. E isso leva as pessoas para alegria ou para tristeza? Vocês já viram como é que a sociedade está mais feliz, gente? Vocês já viram como é que está mais feliz? Não está, gente? Tá? Você chega a dar bom dia para as pessoas hoje em dia, elas te respondem com felicidade ou elas te estranham? Estranha. Outro dia, eu cheguei para uma pessoa, eu entrei e falei, a gente estava entrando numa sala, eu dei bom dia para a pessoa, ela me olhou como se eu tivesse a xingado. Ela não esperava. Ela ficou me olhando assim e foi embora. E eu fiquei pensando, será que ela achou que eu ia pedir alguma coisa? Eu só falei, bom dia. Mas as pessoas não estão acostumadas a isso. Elas não estão acostumadas. Então, hoje em dia está todo mundo entrando na sua bolha e busca ter a aceitação da sua bolha. E o resto do mundo que se exploda. Isso não é sucesso. Quanto mais a pessoa é desarmoniosa, menos sucesso ela tem. Quanto mais, quando perguntam assim, como identificar uma pessoa elevada, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa grandiosa,
você vai observar pela capacidade que ela tem de viver em harmonia. E viver em harmonia, gente, não quer dizer que você vai aceitar tudo e todos, não é isso não. Mas que você não vai disseminar o ódio. É bem diferente, gente. É bem diferente. É muito interessante, uma vez eu vi um grande sábio falando, muitas pessoas me odeiam, mas eu odeio poucas. Achei muito interessante. Ele prega a paz, mesmo que às vezes ele tenha que fazer algo que não agrade as pessoas. O ponto é que, quando você vive em harmonia, você constrói um patrimônio espiritual gigantesco que te leva ao sucesso. Aí você vai entender o senso de missão. Por que a gente nasce na família que a gente nasce? É para desenvolver o nosso espírito no trabalho árduo de forjar alegria e harmonia, gente. Coisa mais difícil é você ser alegre e harmonioso dentro da família. É o lugar mais difícil. No trabalho é fácil, porque todo mundo vai embora uma hora, você não precisa dormir com ninguém. Agora, quando você tem que trabalhar harmonia e alegria dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, aí que você vai encontrar dificuldade. E quem consegue construir alegria e harmonia dentro da sua família, dentro da sua vida conjugal, esse sim é um verdadeiro sucesso. Esse sim é uma pessoa de sucesso. Porque, vou frisar para vocês, gente, ninguém se recorda das pessoas que fizeram sucesso puramente material. Quer ver um exemplo? Se eu perguntar para vocês, quem foi o ganhador do Nobel de Química de 2015? Poucos vão se lembrar, poucos. Mas se eu perguntar sobre um parente, ou uma professora, ou um amigo que fez a diferença na tua vida, você vai lembrar. Diga-me de uma pessoa que fez a diferença assim, de uma maneira assim, que te marcou muito na sua vida. Você vai lembrar. Porque essas pessoas, elas trouxeram imaterialmente ou espiritualmente alguma coisa para você que fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Então, quando nós compreendemos isso aqui, gente, é importantíssimo. O que a Seitianoye trabalha o tempo inteiro, gente? Alegria e harmonia. Por quê? São fatores que fazem a diferença. Fazem a diferença. Fazem a diferença. Eu já ganhei promoção pela alegria. Interessante. Por quê? Porque o ambiente que você trabalha, quando você gerencia grupos, você precisa que o grupo trabalhe em harmonia. Da mesma maneira que um relógio, gente. Vocês já viram o tamanho das peças de um relógio analógico, gente? Tem peças muito pequenininhas. E por que aquela peça pequenininha ela não quebra? Ela não se desfaz? Porque ela trabalha em harmonia com o todo. Então, quando você está gerenciando grupos, você precisa que tenha harmonia. Então, no gerenciamento, às vezes, uma pessoa alegre e harmoniosa é muito melhor do que uma pessoa extremamente inteligente. Por quê? Porque quando você mantém o grupo coeso, ele anda com melhores resultados. Então, uma pessoa que chega com espírito harmonioso e com alegria no trabalho, ela é melhor recebida do que aquela que é só inteligente. Então, isso é muito importante. Eu aprendi isso na Seitianoye, porque o único lugar que fala de alegria e harmonia de forma espiritual é aqui. Porque as pessoas falam de amor, mas elas não falam em viver um amor. Ah, você tem que viver um amor. Beleza, mas eu preciso viver o amor, mas não precisa ser no meu dia a dia. E a Seitianoye fala que tem que ser no dia a dia. Você tem que viver em harmonia com a sua família. Mas é difícil, a minha família é difícil. Todas as famílias são. Família, gente, é uma reunião de espírito dos mais variados níveis. Uns têm níveis elevados, outros têm níveis baixos. E é naquilo que você vai aprender. É naquilo que você vai vivenciar. Então, tem pessoas que têm pais e mães que são maravilhosos. Tem pessoas que têm ou um pai só, ou uma mãe só. E muitas vezes, quando tem, ainda tem com problemas, gente. E isso é difícil. É claro que isso vai ter um impacto na sua vida. É óbvio. Isso aqui vai trabalhar, vai mexer com isso aqui. Mas não lhe retira a necessidade de você levar uma vida harmoniosa. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim: ah, preletor, é muito difícil você falar em harmonia quando você cresce numa família desestruturada. É verdade, é muito difícil, mas não é impossível. E outra coisa, eu não vou deixar de falar em harmonia porque algumas famílias são desestruturadas, porque existem outras tantas que são relativamente estruturadas e não vivem em harmonia. Então eu não posso só pegar o extremo de cada um e deixar de falar para uma grande massa de pessoas que tem todas as condições de viver isso aqui e não vive porque não conhece, ou porque não está com força de vontade, ou porque não tem outros elementos que permitam que elas vivam isso daqui.
Então a gente precisa compreender isso mesmo, porque tem pessoas que têm a condição de viver com a mente alegre e harmonia e não vivem porque não querem, porque estão com o ego manifestado, estão com tudo, os sentimentos materiais e os sentimentos negativos aflorados. Então a gente tem que ter muito essa consciência, muito, muito, muito. Ah, preletor, como é que eu vou viver em harmonia com os meus pais? Meu pai fez coisas horrendas comigo, meu pai abusou, e temos tantos e tantos casos ruins, mas tem aqueles dos quais não vivenciamos isso e mesmo assim as pessoas não vivem em harmonia. Eu tiro pela minha própria experiência. Cresci num lar maravilhoso, com pai e mãe, deram tudo, e mesmo assim eu não tinha nem mente alegre, nem harmonia. E eu fui aprender dentro da Seitonê a manifestar isso. E quando eu manifestei isso, gente, olha que interessante, eu virei o sucesso. Mas por que eu virei o sucesso? Ah, porque as coisas começaram a dar certo na sua vida material? Não, porque o conjunto da obra começou a cumprir a sua missão. Começou a cumprir a sua missão. E quando a gente cumpre a nossa missão, gente, vem um senso de felicidade dentro de nós, que a nossa vida vale a pena. Vale a pena. Preletor, como eu sei se minha vida vale a pena? É se te dessem a opção de morrer agora. Você falasse, ok, se eu tiver que morrer, valeu a pena. Valeu a pena ter vivido, porque você está cumprindo a sua missão. Quando você tem aquele anseio, nossa, não, eu preciso de mais, é porque você ainda não está chegando naquilo que você precisa. Quer dizer que eu não busco mais, que eu não cresço mais? Não, eu estou constantemente tendo novas ideias, novos projetos. Eu até brinco que eu poderia ser uma pessoa que poderia parar, ué. Eu atingi todas as minhas metas que eu tinha traçado na minha juventude, eu atingi minhas metas. Só que eu traço novas. Eu invento novas coisas para fazer, porque eu falo, eu tenho que ajudar, eu posso ajudar mais, eu posso fazer mais. Nesse ano aconteceu uma coisa muito interessante. Meu aniversário de casamento caiu no final de semana de janeiro, né? E estávamos separados, eu e minha esposa, para tirarmos esse final de semana para nós. Aí eu recebi um convite de dar de palestrar num seminário lá na Academia da Bahia, Academia de Santa Fé. E eu virei para minha esposa e falei, e amor, o que eu faço agora? E ela falou assim, ué amor, não tenha dúvida, você vai cumprir a sua missão. Você vai cumprir aquilo que você sabe fazer tão bem, que é ajudar as pessoas. Nosso final de semana pode ficar tranquilo que a gente comemora depois. A alegria que nós dois sentimos, por quê? Porque o que eu faço aqui, gente, minha esposa está em todas. Por quê? Ela está em casa cuidando dos meus filhos, ela fenomenicamente não está aqui, mas espiritualmente ela está comigo, porque nós somos dois, é uma parceria. Para que eu possa vir para a linha de frente, ela fica me ajudando para cuidar daquilo que é necessário. E essa harmonia é que constrói um senso de sucesso que nos leva à felicidade. Então, quando perguntam para mim e para minha esposa, vocês são felizes? Somos. Uma vida extremamente atribulada, cheia de coisa para resolver, um monte de pendência. Mas por que a gente é feliz? Porque a gente cumpre missão. E onde é que está o senso de missão? No elemento espiritual, gente. Não está no elemento material. O elemento material ele vai sendo complementado. E nós temos inúmeros casos semelhantes como esse, de coisas que nós já fizemos. E por que eu estou trazendo esse exemplo? É para mostrar que o sucesso, gente, está aqui, ó. Se você tem uma mente alegre, se você consegue viver em harmonia, você consegue estabelecer a base espiritual necessária para que isso daqui você faça, ó, de uma maneira muito mais fácil. Maneira muito mais fácil. Já é comprovado. Quem estuda com alegria tem maior aproveitamento. Por que criança é uma esponja? Vocês já viram como é que criança faz tudo com alegria? Você passa uma tarefa para eles, olha a diferença da criança para o adulto. Eu chego assim e falo assim, ó, você vai ter que montar esse quebra-cabeça. A criança, oba! Você chega para o adulto, você vai ter que montar esse quebra-cabeça. Olha a mente que recebe. Você chega para a criança e fala assim, nós vamos passear no shopping. A criança, eba! Você fala para o adulto, nós vamos ter que passear no shopping. Por quê? Tudo é a maneira como recebe, gente. Está na mente alegre. Está na capacidade que a gente tem de vibrar com as coisas. A gente perde a capacidade de vibrar com a paisagem. A gente perde a capacidade de vibrar com as coisas espetaculares, com afeto, com sentimento, etc, etc. A gente vai perdendo a mente alegre. Temos que aprender a sempre trabalhar a mente alegre e viver em harmonia. A Seitonê tem as ferramentas que nós vamos
falar delas em momentos oportunos que nos auxiliam a sempre manter a mente alegre e viver em harmonia para que possamos construir verdadeiramente os elementos que nos levam ao sucesso. Tranquilo, gente? Tranquilo? Ok? Ok? A meditação Shinsokan, gente, é uma prática contemplativa que nós gravamos dentro de nós, a essência de Deus. A essência de Deus. Então a gente fala que é a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia. Então nós gravamos isso dentro de nós. Portanto, a prática da meditação Shinsokan é uma prática que nos ensina a termos mente alegre. Mente alegre. Mente alegre. Só para trazer mais um pontinho antes que eu esqueça, gente. Não podemos nunca esquecer a gratidão. A gratidão, gente. Gratidão nos ajuda muito a ter a mente alegre, que nos ajuda muito a ter harmonia. Isso aqui, gente, são os elementos. São os elementos necessários. Cada um deles a gente pode trabalhar uma palestra inteira, falando sobre cada um deles. Só para fechar, olha que coisa interessante. Hoje, quando eu acordei cansado. Cheguei de viagem esse final de semana, estava bem cansado, bem puxado, bem assim, desanimado para fazer as coisas. E o que eu tinha que fazer hoje pela manhã não era uma coisa que eu queria, mas era necessário. O que eu comecei a fazer? O exercício da gratidão. Eu comecei a repetir, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, aleatoriamente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aquilo foi ajudando a mudar os meus sentimentos, eu comecei a ficar mais alegre. Quando eu comecei a ficar mais alegre, eu comecei a aceitar as coisas muito mais tranquilo. Se eu tenho que fazer, então vamos fazer com alegria. Acabou que eu consegui fazer num horário bem menor do que eu esperava e eu acabei conseguindo cumprir toda a minha agenda na parte da manhã sem maiores problemas. Então, ou seja, com a minha gratidão, eu transformei minha mente alegre e terminei a minha manhã em harmonia, o que resultou num dia bem maravilhoso. Eu estou terminando hoje o dia com aquela sensação de dever cumprido. Por quê? Porque eu usei isso aqui, gente, de maneira bem tranquila. Porque o sucesso não é você chegar na frente dos outros. O sucesso é você chegar bem com você mesmo. Isso é o sucesso. Vamos lá para a nossa meditação Shinsokan para a gente gravar cada vez coisas melhores dentro de nós? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podemos sentar e assumir a posição de oração. Olhos fechados, sentados na ponta da cadeira, calcanhares levantados e juntos. Qualquer dúvida sobre a postura, tanto física quanto mental, você encontra nesse livro, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Nele tem explicações bem diretas e simples de toda a prática da meditação Shinsokan e como você pode fazer para praticá-la, melhorar e elevar cada vez mais os seus pensamentos, seus sentimentos, para conseguir viver realmente uma mente alegre, harmoniosa e grata, que isso muda muito a nossa vida, gente. Então vamos lá, olhos fechados, semblante sereno, feliz, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus,
É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Estamos agora vivendo no mundo da imagem verdadeira, onde a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia estão cobrindo todo o nosso ser. Visualizemos cada atributo divino fazendo parte da nossa própria existência.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente e preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Os que estão aqui presentes, queiram ficar de pé novamente, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar. Para passar aqui o dever de casa, gente, que o dever de casa são tarefas simples que nós fazemos durante a semana para nos auxiliar nesse trabalho de busca do sucesso espiritual. Que a busca do sucesso espiritual nada mais é do que você manifestar a vida de Deus que habita no seu interior. Então, primeiro, nós fazemos a nossa meditação Shinsokan. Por que a meditação Shinsokan é tão importante? Porque você começa a gravar fortemente no seu interior que você tem as coisas mais maravilhosas da face da Terra, que é a vida de Deus. Quando você começa a gravar isso, você se permite se tornar uma pessoa melhor. Quanto mais nós temos gravado dentro de nós que nós não prestamos, menos nós conseguimos melhorar. Quanto mais nós gravamos que dentro de nós existe a vida de Deus, o que é verdade, melhor nós ficamos. E segundo, nós vamos ter como prática o seguinte, nós vamos fazer um treino. Você pegar pelo menos 10 fatos que vão acontecer no dia e olhar pelo lado positivo. Então vamos lá. Aconteceu uma coisa com você, você vai pegar aquele fato e vai olhar ele pelo lado positivo e vai tirar dele algo bom. É treino, gente. Tudo na vida é treino. Tudo na vida é treino. Quando você conseguir tirar algo bom daquele fato, se você conseguir, aí você vai falar, poxa, que legal, muito obrigado. Então você vai aprender a agradecer os fatos. Então na hora que você olhar o fato e observar que o fato está excelente, você vai agradecê-lo. Então isso é uma prática excelente. Então, por exemplo, você vai lá preparar seu café da manhã, o pão cai com a manteiga para o lado de baixo. Que ele cai com a manteiga. Na hora que você levanta, ele tem uns cabelos, umas poeiras. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que tirar o lado positivo disso. Pô, mas qual é o lado positivo? Ainda bem que eu tenho manteiga. É uma maneira de você enxergar. Aí você pode dar uma raspadinha lá ou pegar outro pão, mas você começar a aprender a lidar com as coisas de uma maneira mais leve. Porque quando você faz isso, você vai fortificando a alegria que existe dentro de você. E você vai começar a tirar boas risadas daquilo que acontece com você. Porque tudo você pode ver por um lado positivo. Isso aqui é treino. Por isso que é dever de casa. É para que nós possamos treinar. Beleza, gente? Quero agradecer imensamente aí a presença de cada um dos senhores e das senhoras, de você de casa. Desejar uma semana abençoadíssima, muito feliz. E não se esqueça, a alegria, a mente alegre é que constrói um verdadeiro sucesso junto com a harmonia e com a gratidão. Meu muito obrigado, uma feliz semana, beijo no coração e até a próxima segunda. Muito obrigado, gente.